chamo Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre DLT, Delta Live Tables. Vamos usar uma demo então para representar o DLT. Então aqui eu tenho aqui eu estou dentro do Databricks, né? E o DLT fica aqui na parte de Data Engineer. Deixa eu dar um zoom aqui, fica aqui na parte de Data Engineer. Algo bem rápido para a gente fazer de teste, a Databricks disponibilizou esse botão de criar um exemplo de pipeline DLT. Então, clicando aqui, a gente pode colocar aqui um exemplo, posso colocar meu nome, exemplo, né? A gente vai criar um pipeline de exemplo. Eu vou usar somente a linguagem SQL, então posso usar SQL ou Python, né? Vou colocar aqui um target, um database target, um esquema target. Eu vou colocar Rodrigo teste, Rodrigo exemplo, como database de target. E vou criar esse pipeline. Bom, aqui está criado o pipeline de exemplo, né? Algumas coisinhas antes de iniciar, eu posso vir aqui em configurações, aqui em settings, e mudar algumas coisinhas. Então, eu vou deixar ele no modo trigger. O que significa isso? Significa que ele vai ser executado manualmente, ou seja, ou ele pode ser schedulado, mas eu vou processar ele uma vez e ele vai terminar. De modo contínuo, ele vai ficar 24 por hora rodando. Então, à medida que o dado chega, ele vai processando. Aqui é a característica de modo stream. Tá? Aqui é onde está o meu notebook de fonte. Ele criou para mim aqui esse exemplo lá no meu diretório. Então, aqui no meu diretório do Rodrigo. Aqui já tem a opção de usar ou o Hive Metastore ou o Unit-Catalog. Então, é recomendado já usar o Unit-Catalog. Né? Aqui é o tamanho do meu cluster. Vou colocar aqui para o nosso teste mínimo 1 workers e máximo de 1 workers, mais funcionalidades como usar Photon, colocar tags no meu cluster, realizar notificações, por exemplo, se houve sucesso, falha, enfim. E aí eu já posso salvar. Ok, salvando meu DLT, eu posso aqui iniciar, ou às vezes, se eu já reprocessei ele e quero reprocessar, eu posso fazer uma carga full também. Então eu vou iniciar meu pipeline. Aqui eu vou dar um pause no vídeo porque essa opção de espera por recursos, ele está lá buscando, ele está subindo as máquinas para mim, né, o meu cluster, para poder processar. Então eu vou dar um pause no vídeo assim, e assim que continuar aqui, passar essa etapa, e continuar eu volto no vídeo. Ok, agora que já subiu os recursos computacionais para processar esse pipeline, ele está inicializando. Né, então aqui está o histórico das informações que ele está fazendo o setup das tabelas, né, criando todas as tabelas do meu pipeline. Daqui a pouco a gente vai entrar no notebook para explicar exatamente todos os comandos. E aqui está, né, aqui ele já está rodando o nosso pipeline, para ter uma visualização, como eu coloquei ele para processar de forma trigada, né, então ele vai processar uma vez só. Aqui ele pegou duas origens, né, a da tabela de clientes, de customers, e a tabela de vendas, né? Ele está fazendo um join entre essas duas tabelas e limpando alguns dados, processou. Então, dos 29 mil registros dessa tabela, dos 4.100 registros, o join aqui escreveu 4.100 registros. Desses 4.100 registros aqui, ele criou duas saídas, né? Então, vendas em Chicago e vendas em Los Angeles, ou seja, 99 vendas foram realizadas em Chicago e 15 vendas em Los Angeles. Vamos abrir aqui então a nossa, e cada uma dessas tabelas gerou uma tabela no target. Então aqui a tabela de cliente, a tabela de vendas naquele esquema que eu defini no meu pipeline. Né? Vamos abrir o notebook aqui então para a gente dar uma olhadinha no código que foi gerado, né? Então vamos entender um pouquinho desse pipeline DLT de forma declarativa. Então aqui, todo meu notebook é em SQL. O primeiro aqui é quando ele cria a tabela Customers, e aqui, ó, Live significa Delta Live Tables, né? Então aqui eu estou definindo como uma tabela DLT. Eu estou setando essa tabela como string porque eu estou usando o autoloader, né? Definido aqui como Cloud Files. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está apontando para esse storage, olhando todos os arquivos CSVs desse storage, fazendo a leitura via Cloud Files, via autoloader,
né, e gravando nessa tabela de customers, tá? Aqui algum comentário e aqui alguma definição de propriedade da tabela. Então, essa tabela customer é a mesma que essa customer aqui. Ok, a segunda tabela que ele leu aqui no nosso pipeline é o Sales Orders Raw. Significa que é essa tabela que ele fez em gestão. Da onde que vem esses dados? Também via autoloader, porém aqui já são arquivos JSON. Então desse diretório do storage, né, dessa localização lá no storage, ele vai ler todos os arquivos JSON e vai fazer até um map aqui para inferir os tipos automaticamente. Então o autoloader, como eu falei na descrição para vocês, essa propriedade do autoloader ajuda a fazer inferência de esquema no arquivo JSON. Então ele gravou esses arquivos aqui dentro dessa tabela Sales Orders Raw. Ok, o próximo passo foi a geração dessa tabela Sales Order Cleaned. Então, que é essa tabela aqui. O que eu tenho nessa tabela? Eu vou usar essas duas fontes, e como que ele faz para usar essas duas fontes? Através de join. Então ele está fazendo o join dessa tabela live, né, dessa Delta Live Table chamada Sales Order Raw, com a tabela Live Customers, ou seja, duas tabelas de DLT. Fazendo o join com essas duas tabelas, com algumas características aqui de coluna, né, para fazer o join. Já faz algumas atribuições de colunas, alguns tratamentos em colunas, inclusive, e aqui tem o segredo do Data Quality. Então, o que ele está dizendo aqui? Foi criada uma constraint. Então, se a gente for ver aqui, dentro dessa tabela, aqui em Data Quality, tem até uma constraint, né? E essa constraint foi criada dizendo que é esperado que o número de ordem aqui, o número da venda, não seja nulo. Se por acaso for nulo, essa linha não vai ser inserida nessa tabela aqui, nessa tabela Sales Order Cleaned. Ou seja, eu estou dizendo que dropa essa linha. Da onde? Dessa tabela Sales Order Cleaned. Ou seja, a coluna ainda continua, o dado continua na tabela de origem, porém nessa tabela aqui eu estou aplicando uma expectativa de que o número de ordem não seja nulo. As outras duas tabelas originadas na tabela de vendas limpa, né? Limpa aqui, né? É a venda de Chicago e Los Angeles. Como que ele fez isso? Então, a venda de Chicago, de Los Angeles, por exemplo, olha, também é uma live table, ou seja, uma DLT, onde eu faço um select, onde na Sales Order Cleaned através desse live ponto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo um select nessa tabela, fazendo alguns tratamentos, inclusive agregações, né? Então, já estou agregando e filtrando apenas por cidade de Los Angeles. O mesmo é feito em Chicago, filtrando a cidade de Chicago, fazendo alguns tratamentos de coluna, como agregações, né, somatório e agregações, com a utilização do grupo by. Então, eu estou criando duas tabelas originárias dessa tabela limpa aqui. Ou seja, em característica de camada medalhão, aqui eu tenho bronze, silver e gold, né, as duas golds. Então é assim que é representado o DLT. Recapitulando, então aqui eu tenho as minhas tabelas de destino que eu consigo agora, o time de BI consegue fazer o select nessas duas tabelas, ou também nessa tabela limpa aqui, que o time de ciência de dados, Machine Learning BI pode utilizar. Esse é o DLT, simples de utilizar apenas com SQL. Agradeço demais, espero vocês no próximo vídeo.